Olá, sou o pastor Murilo, estamos aqui para o nosso bate-papo. Hoje eu queria esclarecer para vocês que têm prestigiado os vídeos diários que nós colocamos no YouTube, que essas mensagens, esses bate-papos, são fruto das nossas videoconferências diárias. São as lives que eu faço com a igreja, Assembleia de Deus Nova Jerusalém. Então, dito isso, nosso papo de hoje é a mensagem da cruz. Está escrito em 1 Coríntios 1:18, porque a palavra da cruz é loucura para os que pecaram, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Glórias a Deus. Nosso bate-papo de hoje, então, traz uma mensagem da parte do Senhor dirigida a você, que está me vendo e me ouvindo. Você já sabe que Deus te criou e que você foi moldado pelas mãos de Deus. Você já sabe também que todos nós fomos destinados para sermos vasos de honra para Ele. E também sabe que a matéria-prima utilizada por Deus para nossa modelagem foi o pó da terra, a argila. E sabe também que Adão, o primeiro homem, foi designado para ser vaso de honra a fim de que Deus fosse exaltado. Todavia, pelo pecado, ele se tornou um vaso para a desonra. Exaltar ao Senhor é prestar homenagem em adoração à sua pessoa pelo que Ele é, e em agradecimento pelas bênçãos, livramentos e maravilhas que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Ser vaso é uma figura de linguagem usada pelo Senhor para dar mais expressividade e tornar mais amplo e compreensível o significado da palavra vaso. Vasos de barro eram imprescindíveis no dia a dia e usados para guardar desde líquidos e sólidos até documentos, como os pergaminhos. Todas as pessoas precisavam deles. Você já sabe e aprendeu que Deus precisa de nós. E parece contraditório dizer que Deus, diante do seu poder, da sua glória e sua majestade, possa precisar ou prescindir de algo ou de alguém. Mas isso acontece exatamente porque Ele mesmo decidiu nos usar como vasos escolhidos e separados para a boa obra. Diante disso, a mensagem deste bate-papo é no sentido de esclarecer que você, para ser usado como vaso para a honra de Deus, deve reunir no seu interior o fruto do Espírito e todas as virtudes e dons provenientes de Deus. Nos tempos bíblicos, existiam vasos de vários tipos, mas o mais simples e o mais comum era o vaso de barro, que, como já vimos, é o material usado para o trabalho do oleiro. Deus deseja trabalhar o teu caráter, o meu caráter. Não podemos ser duros como a pedra, nem instáveis como a lama, nem podemos ser de ouro, prata ou de madeira. Algumas pessoas são duras, insensíveis, inflexíveis, não perdoam, não se arrependem, não choram, não mudam, não aprendem, não se arrependem, não escutam e não têm entendimento. E ainda costumam dizer, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, eu sou como sou, não há o que fazer. Outras são inseguras, volúveis, como a lama. Não só serve para sujar o lugar, mas para sujar a sua própria vida. Não podem ser moldados, nem contidos. São os vasos para a desonra. Mudam de ideia rapidamente, não têm propósito definido, são sempre imprevisíveis e inconstantes. Com a mesma rapidez com que se convertem e se afastam de Deus. Você tem sido testemunha de pessoas como essa na tua igreja e nos teus relacionamentos pessoais. E foi o que aconteceu com Adão, o primeiro homem, que pelo seu pecado foi destituído da glória de Deus e se tornou vaso para a desonra e transmitiu esse fardo pesado para toda a humanidade. Passamos a ser vasos sem nenhuma utilidade para Deus. No nosso interior já não havia mais os atributos
e a essência de Deus. Já não éramos mais templos do Espírito Santo, mas templos da carne e das suas concupiscências, dos seus desejos carnais. Para sermos outra vez cheios do Espírito Santo, foi necessário que o oleiro, com a mesma massa e o mesmo material de cada um de nós, reconstruísse os que, arrependidos, aceitaram Jesus, o segundo Adão. Assim, fomos levados a ser perdoados, lavados, justificados pelo sangue de Jesus Cristo e nascemos de novo, para vivermos como novas criaturas em novidade de vida em Cristo Jesus. A cruz de Cristo é a única por causa da sua mensagem. A cruz de Cristo é única, justamente por causa da mensagem que nós estamos ouvindo hoje. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, afirma que a mensagem da cruz é a essência da nossa fé, é o fundamento da nossa fé, da qual nós não podemos esquecer. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus nas nossas vidas. 1 Coríntios 1:18, já falei. Eu e você, pelos nossos atributos, jamais encontraríamos o Senhor para nos reconciliar com Ele. Como está escrito, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria humana. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. Por outro lado, os judeus também jamais aceitaram a ideia de um Messias crucificado. Eles pensaram, Deus nunca se rebaixaria a ser crucificado diante dos homens pecadores, pensavam eles. Ainda hoje, há falsos mestres para os quais a cruz é um escândalo. Por isso pregam a prosperidade e um cristianismo sem sofrimentos. Mesmo e apesar de Jesus ter nos alertado que na nossa caminhada nós teríamos aflições, que nós teríamos tribulações. Esses vasos para desonra escondem a mensagem da cruz e não enfrentam o pecado, causador de todos os males da humanidade. Há igrejas e crentes que se envergonham da cruz. Eles querem ser aceitos pela sociedade e pelos amigos, querem ser politicamente corretos e assim apagam a cruz e o pecado das suas conversas e das suas pregações. Você não pode se envergonhar da mensagem da cruz. A Bíblia diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos, como está escrito em Lucas capítulo 9, 26. Para os que ainda estão destituídos da glória de Deus, a cruz pode ser taxada de loucura ou escândalo. Mas, para os que foram transformados como eu e você, e são novamente vasos para a honra, esse é o poder de Deus nas nossas vidas. 1 Coríntios 1:18. Paulo separa, ele distingue claramente quem está morrendo pelo pecado de quem está sendo salvo pelo arrependimento. Paulo avalia os dois grupos segundo o seu posicionamento sobre a mensagem da cruz. Não pode existir cristianismo sem cruz, e não existe salvação sem Jesus. Nisso se revela a sabedoria e o poder de Deus. A mensagem da cruz nos dá certeza da salvação. A mensagem da cruz nos dá certeza do perdão dos nossos pecados. A mensagem da cruz nos dá certeza da nossa reconciliação com Deus por Jesus. Certeza da vida eterna. Se você crê na mensagem da cruz, é resgatado. Glórias a Deus por isso. Nossas certezas são reais, porque houve uma cruz. Pela mensagem da cruz, você não pode ter dúvida de que Jesus te ama. Se você crê na mensagem da cruz, é resgatado. Glórias a Deus por isso. Nossas certezas só são reais porque houve uma cruz. E pela mensagem da cruz, você não pode ter dúvida de que Jesus te ama. Pela mensagem da cruz, você não pode ter dúvida de que Jesus te ama. Pela cruz, eu e você sabemos que Jesus é nosso amigo. E Jesus disse, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai,
vos tenho feito conhecer, como está escrito em João 15,15. Creia, pela cruz há perdão para os pecados. O preço pago foi extraordinariamente grande e sofrido para cobrir qualquer das nossas ofensas. É isso que a cruz diz para mim e para você. A mensagem da cruz nos provê para a vitória. A mensagem da cruz nos dá certeza de que o Senhor está no controle, no comando da existência, da nossa existência, da existência de todo aquele que entregou o seu caminho ao Senhor e confia nele. Ao capeta parecia inevitável e certa a derrota do Senhor Jesus, mas a vitória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, foi declarada exatamente na cruz do Calvário. A mensagem da cruz é uma magnífica declaração de amor de Deus por cada um de nós. A mensagem da cruz traz conforto para o nosso coração, para a nossa alma. Em todo o Antigo Testamento, ela já vem sendo pregada de forma simbólica, e o profeta Isaías profetizou tudo a respeito da agonia do Salvador, como está escrito em Isaías, capítulo 53. Você não pode deixar de abrir sua Bíblia e conferir o que eu estou falando. Já estava profetizado o sacrifício de Jesus, e o que mais impressiona, o que mais importa e nos torna perplexos, e nos traz perplexidade, é que Jesus foi rejeitado e crucificado pelos seus, justamente por aqueles que mais tiveram contato pessoal com ele, aqueles que foram testemunhas do seu poder e da sua glória sendo manifestados diante dos seus olhos. Como puderam não reconhecer que Jesus era o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está em João capítulo 1 e 29. Todos pecamos e merecemos castigo, mas Deus é compassivo e não tem prazer na morte do que morre. Por isso Deus disse, convertei-vos, pois, e vivei, como está escrito em Ezequiel capítulo 18 e 32. E assim, por compaixão, por misericórdia, Deus enviou Jesus para pagar o preço do pecado no nosso lugar, para que nós pudéssemos viver como novas criaturas e novidade de vida em Cristo Jesus, seu Filho unigênito. Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, como está em Isaías, capítulo 31, versículo 6. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, como está escrito em Marcos 16, 16. Mas Judas nos diz, quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu todos os que não creram. Judas, capítulo 1, versículo 5. Resumindo, antes de Jesus, a cruz era um símbolo de maldição, de tortura, de destruição. Mas Jesus transformou a maldição em bênção, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2 e 24. Em vez de ser símbolo do nosso merecido castigo, a cruz é o símbolo do perdão de Deus, nossa esperança de vida e de eterna comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor. A mensagem da cruz hoje é essa. A cruz é a maior expressão do amor de Cristo para a humanidade. Pronto. Nosso papo de hoje terminou. Graça e paz. Deus te abençoe. Amém.